Muito boa noite. Agora sim, Boteco Filosófico. Eu bati no microfone aqui. Isso aqui está em clima de boteco mesmo. Estamos discutindo, depois toma uma. E depois, claro, de ter visto... Olha, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu tenho medo de não acordar amanhã de manhã, porque essa madrugada pode ter Armageddon, ou Armagedon, como queiram. Porque nós vamos debater sobre o Lula e também fazer uma repercussão da entrevista, sabe de quem? Reinaldo Azevedo, criador do termo petralha, com ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Veja bem, porque hoje o tema do programa é Precisamos falar de Lula. Vamos falar dele, ele que é ex-presidente, metalúrgico, fruto da classe operária, importante que se diga isso, e vamos debater sobre ele, sobre a entrevista, sobre os futuros da esquerda e sobre equilíbrio nas eleições do ano que vem. Parece que o atual presidente, que não merece ser dito um nome, apenas a sua alcunha, chamado Biruliro, vai ter um candidato à altura, e eu acho que vai ter, ou melhor, um adversário à altura, e talvez o cara que vai derrotá-lo, pelo menos é o que se espera e que as pesquisas dizem. Mas para isso nós já contamos aqui nesta mesa virtual, nessa mesa de bar virtual, diga-se de passagem, ele que é meu amigo de longa data, torcedor do Internacional, advogado e bonitão nas horas vagas, ele não tem horas vagas, claro, Douglas Borges de Campo. Boa noite, Douglas. Boa noite. Espera aí. Opa. O que foi? Espera aí. Só porque o mesa de bar tem que avacalhar, né? Sim. Ninguém está ouvindo. Ainda vai fazer para fazer coisa errada ainda, né, cara? Se é para fazer coisa, faça bem feito. Prepare esse áudio melhor aí que o senhor quer soltar, né? Ninguém está ouvindo. Enquanto o senhor prepara o áudio, eu vou chamar ele, claro que também é advogado, é bonitão nas horas vagas e também não tem horas vagas, isso aqui é básico. Jean Corrales, ele que é advogado, ele que é um... Como é que chama o uruguaio brasileiro? Porque no meu caso eu sou teuto brasileiro. E o senhor como é que chama? Uro brasileiro? Como é que Cego. Na verdade, não tem. Não pode esperar o cara se apresentar, caramba! Ah, desculpa. Não tem um termo cunhado, assim, para quem é uruguaio e brasileiro ao mesmo tempo. O pessoal chama aqui de fronteiriço, mas enfim. E aí, gurizada, tudo beleza? Não, nós chamamos de contrabandista lá em Foz do Iguaçu, mas tudo bem. Como não vamos se garantir. Tem o brasiguaio, né? Mas para uruguaio com brasileiro não é o mesmo termo. Se for gremista, é Cavani Guaio. Bom, não deveria ter falado isso. Isso causa algum... Se é colombiano, é Borré Guaio. Bom, brincadeiras à parte. O futebol vou deixar um pouco de lado. Muito bem. Agora o senhor tem o áudio pronto aí, coleguinha? Tem. E ao ritmo... Pera, esse aqui é bonito, ó. Estrela! Ai, que delícia! Delícia! Não, esse negócio assim, tem esse verso que ele fala, como é que é? Não. Bota aí.
Junto, Dá galera. de Lula lá. Ó, Lula lá com toda certeza. Eu cantava na época, Lula lá tomou nossa cerveja. Eu dizia bem assim. Mas Mas eu gostaria de sentar numa mesa de bar e conversar com duas figuras. Do colega Lula já estava ali. tomou nossa cerveja. Lula. Tá certo. Mas sentar e beber uma cerveja com Lula. Perdão, eu atrapalhei o colega. Repita, Pode Jean. falar. Eu digo que a vocação botequeira do nosso colega já estava aí, presente Então. nessa ocasião. Não, mas quem estudou na FURG tem vocação botequeira. Botequeira! É, Bem, isso. Botequeira. Boteco, não outras coisas. boteco, Mas exatamente. alguns, né, e algumas também têm essa tradição, digamos, no termo aquele que não deve ser dito aqui. Assim como o nome do atual presidente. Aqui só por apelido. Não troque sílabas. Não troque sílabas. A gente botou na ordem certa. Vai ser dito aqui, mas a galera entendeu. O mais importante é que a linguagem utilizada, ela não foi ofensiva e a galera entendeu a mensagem. Então, sem palavrões, por enquanto. Não podemos falar alguns. É só mais tarde o palavrão. Pessoal, É verdade. então hoje nós vamos falar de Lula. Nós estamos esperando o Maurício Soldati, que tá por chegar aí, né? Então, um grande Maurício Soldati, tá? Daqui a pouco vai estar conosco. Vou dar uma olhada ver se esse rapaz tá aí, né? Não, ainda não tá aí. Então ele... Mas daqui a pouco ele se apresenta, que vai fazer parte, porque nós temos que falar sobre o Lula. Eu quero perguntar para os coleguinhas... Peraí, privatizar a CE já acabou a luz no Rio Grande do Sul. Mas já... Devolvo meus 100 mil! Devolva, caralho! Devolvo minha empresa, porra! Não, pessoal, quando se trata de privatização, o palavrão está permitido. E, cara, agora, só fazer um parênteses. 100 mil reais é isso que os caras pagaram. Entendeu? Apesar que estão dizendo que a dívida é de 7 bi, mas... Se fosse do governo, dá pra... Cara, eu sinceramente, assim, ó, tem dívidas trabalhistas, uma série de irregularidades foram cometidas. Se fizeram aquele refis do fim do mundo para Globo, meu filho, por que não ia fazer para CE? E por que não iam fazer? Fizeram até pro Careca Hang. Então. De 115 anos. Então. É recuperação fiscal de uma empresa que é fundamental e outra. Agora, eu quero dar os parabéns para quem apoiou e que vai começar a pagar como nós pagamos no Rio de Janeiro. Uma casa com uma pessoa paga quase o triplo que o pessoal gasta lá no Rio Grande do Sul. Porque eu fiz essa transição. Eu pago morando sozinho, por enquanto, daqui uns meses, né? Não vou mais morar sozinho. Né? Depois eu conto essa novidade depois. Eu vou deixar só no ar, depois eu conto. Tá. E... Tá, todo mundo entendeu, mas que se for. Vai sair da solitária? Bom, vou sair da solitária. Tá. E espero que aquela solitária também saia de mim. É aquela que dá fome e uma vontade. E a minha solitária só quer cerveja. Mas eu pago para uma pessoa em casa mais do que o dobro, quase o triplo do que eu pagava no Rio Grande do Sul com a CE. Né? Então a CE foi vendida e agora eu quero dar os parabéns. E aquele cara que apoiou a privatização tinha que pagar o dobro dos outros para compensar. Mas não é assim. Não pode ser conforme a cara do freguês o preço, né? O que é uma pena. Algumas pessoas, por exemplo, assim, eu gostaria de voltar a pagar 3 e poucos reais na gasolina, e aqueles que apoiaram esse tipo de política econômica do atual governo poderiam pagar 8 para compensar. Porque vão ajudar o Brasil, segundo eles, né? É verdade. Mas, gurizada, 100 mil reais, o que vocês fariam com 100 mil reais hoje? Não dá para comprar uma casa. Dá para comprar um terreno a pau e corda. A pau e corda, lá no Parque Guanabara, lá no cassino, lá onde é que eu morava. É, por aí. É complicado. Complicado. Nós vamos falar sobre esse processo de privatização dela. E aí aquele cara que minha bandeira nunca vai ser vermelha, porque eu sou nacionalista, venderam para o grupo estrangeiro. Então,
E estão de parabéns os nossos patriotários. Eu vou falar só um negócio. Quando a ES Eletropaulo era uma sociedade de capital mista, que ainda tinha o governo do estado mantendo, beleza, o serviço era razoável, não vou dizer que, baita serviço. Mas quando caía a luz, vinha a manutenção rapidinho, os caras restauravam, em menos de 3, 4 horas você estava com o serviço restabelecido. Agora entrou essa empresa chilena, a Enel, e tá... Que é mesmo aqui do Rio de Janeiro. Tá horrível, eu vou falar por quê, e vou contar um fato, aqueles problemas que eles tiveram lá em Santiago, há cerca de 1 ano e meio, 2, e tacaram fogo no prédio da sede lá de uma empresa, de uma companhia elétrica, é da Enel, tá? Sim. Só para... Então, mas só que no Brasil não vai ser, o povo é leniente, o povo é muito manso, porque lá no Chile eles botaram fogo no prédio. Então, aí o presidente, calma, vamos começar a fazer, vamos negociar. É uma coisa que nós vamos discutir. De vez em quando, assim, agora nós vamos... Quando o povo, né, se aquieta, daí tá tudo bem, aí tu tomas as medidas mais absurdas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando a galera vai lá e coloca o pênis em cima da mesa, então agora é diferente, daí eles tomam outra atitude, né? E que bom, e no Paraguai também, lá, o Paraguai, acho que o presidente já foi afastado ou está sendo afastado? Você pediu afastamento lá porque... De afastamento. Paraguai, e a galera foi pra rua mesmo, exatamente porque ele foi brincar de biruliro lá, só que o paraguaio, né, eles invocam lá a Força Guarani e a bola, cara. Pois é, né? Então, a conversa a ancestralidade é mais forte. E aqui a galera acha que é esperto. O Uruguai tendo eu acho que lá os índios Guarani. Como? O Paraguai tendo postura... Não entendi o que o colega falou. O Paraguai tendo postura mais séria do que a gente, né? Nesse aspecto. Apesar que no Brasil ele precisa ser os chilenos, paraguaios, e entre outros povos, né? O caso da Bolívia também, que recuperou essa democracia na rua. Uhum. Mas esse é um outro assunto. Porque nós vamos falar de democracia enquanto nós estávamos enquanto vamos falar sobre Lula. Pessoal, que entrevista do senhor Renato Azevedo, com o qual eu tenho várias divergências, mas ele, na sua função de jornalista, é impecável. Fala, Jean. Quem começa? Eu concordo contigo, né, Fábio? Essa questão do tio Rei, né? Ser o cara que justamente cunhou o termo petralha, né? E que todo mundo estava naquele frisson esperando que ele detonasse o Lula na entrevista e tal, e ele já avisou antes de dizer, se alguém está esperando que eu vou vir de pegadinha para cima do entrevistado, eu não vou fazer isso, eu vou ter uma postura jornalística, mais. Vou querer saber algumas coisas do presidente? Claro que eu vou, mas não vou vir com pegadinha nenhuma. E, dito e feito, sabe? O cara teve uma postura, assim, impecável na entrevista. Impecável foi a postura do Reinaldo Azevedo durante a entrevista. E acho, assim, que também as respostas do Lula também mostram toda uma desenvoltura, no caso, que indica, talvez, uma preparação de terreno aí para 2022. Eu não sei exatamente o que o partido e o que o Lula estão concebendo lá na sua estratégia, né, para isso, mas já começa a meio que se desenhar um caminho, né, um rumo para 2022, embora o Lula, por enquanto, negue que vai ser
vai ser candidato, né? E diz, o candidato não precisa ser eu, não sei o quê, papapá, mas já está se desenhando ali alguma coisa. Mas depois eu vou chegar, eu vou entrar no outro tema, um tema que não foi abordado, mas daqui a pouco eu falo. Douglas, o que o senhor achou da entrevista? O Lula, digamos, ele seduziu ele sempre dá uma seduzida, né, cara? Ele tem o traquejo, né, de falar pro povo, porque o discurso dele sempre foi classe média, pobre, ele consegue colocar para os dois lados, é como a retórica do Ciro, ele consegue jogar para os dois lados. Ele fala lá sobre preço, por exemplo, combustível, essas coisas da classe média, do plano de interesses, de viagens internacionais, mas também ele fala lá do pobre que faz o churrasquinho dele no final de semana, que comprava uma picanha, comprava uma... Então ele tem esse jogo de cintura que o Bolsonaro não tem, porque ele fala para um público específico, que é por exemplo, que é um grupo aí, que é o novo rico, que é ignorante, aletrado, que geralmente não tem nenhuma cultura, não tem vernáculo, cultura para se discutir política. Ele acha que política se resolve como resolve na empresinha dele lá, as coisas porque ele manda e as coisas se resolvem. Ele não acredita que tudo tem que ser e na verdade política é um grande acordo, né? Esse é o perfil do Bolsonaro, do eleitor Bolsonaro. São pessoas centralizadoras, mas são de um grande egocentrismo, assim, não tem um discurso para todos. Então é um foco diferente. Mas eu vejo assim um pouco a mudança de discurso do Lula em alguns aspectos, porque diferente da primeira fase dele, ele fala mais também para o pessoal mais para centro-direita também, assim como o Ciro Gomes. E não achem que essa briga do Ciro Gomes com o Lula, porque o Lula sentiu, claro, ele foi para Paris, não apoiou ele, isso aí é visível, mas não achem que o Ciro Gomes fez porque não vou apoiar ele porque ele tinha que me apoiar. Talvez em parte, mas ele percebeu uma coisa, ele colocou no futuro, ele diz, lá na frente vai ter uma massa desgarrada, esse governo do Bolsonaro provavelmente vai naufragar, como naufragou. E ele viu um espectro agora no meio do ano passado para esse início de ano, que é uma centro-direita fragmentada, mais fragmentada do que a esquerda, por exemplo. Que, na verdade, a esquerda é desunida vamos dizer, por briga de egos mesmo, realmente. Existem alguns egos ali que não trabalham para uma coalizão. Mas em relação à centro-direita, ela é muito fragmentada porque não trabalha com questões ideológicas, né, com convergências ideológicas, mas com convergência de interesses, né? Então é conflito de interesses, não de ideologias, que às vezes poderiam entrar num acordo e formalizar uma frente. E essa frente, e o que o Ciro Gomes, dentro desse espectro, é um cara de centro-esquerda que conversa muito com a centro-direita, que ele tem uma via, ele tem um canal aberto ali para aquela centro-direita, né? Você vai falar com o PSDB, você vai falar com o PSD, você vai falar com vários players ali, MDB, com vários players ali, e o PT se flagrou disso com esse novo discurso do Lula, com esses novos espectros do discurso do Lula. Por quê? Porque se o Lula concentrar essa massa desgarrada que foi do lavajatismo e do bolsonarismo só por ocasião, porque aí a gente não está falando da militância, mas estamos falando daquela massa, pelo menos de 30%, que geralmente fica lá escolhendo se vai para a esquerda, para centro-esquerda, ou vai para centro-direita, ou para a direita, aquela população que é partidária, mas que vai mais para afinidade do candidato. Ele percebeu que esse discurso do Ciro Gomes poderia arrecadar a grande maioria. E se configura ali numa carta que foi feita esse começo de coalizão,
né? E não me diga assim que o Ciro da direita. Poxa, mas o Lula também fez uma coalizão com o PL lá, com o seu primeiro vice-presidente, caramba. E aí? É a mesma estratégia, é o modus operandi. Então, é assim, a gente não tem, na verdade, assim, uma esquerda cânone, aquela coisa toda, não temos. Nós temos uma passagem daquela esquerda tradicional, lá, latino-americana, por uma matiz mais ou menos o que é o progressista americano. Tá? É isso que eu estou enxergando. Eles estão trazendo muito do discurso progressista norte-americano para dentro do país, né? Tentando dividir o que é o capital, o que é a economia, o que é o social, mas trabalhar a economia, trabalhar para o social, esses elementos assim. Eu acho que agora está bem mais visível isso daí. Nós chegamos nesse ponto aqui. Você tocou na esquerda tradicional e depois nós vamos discutir. Mas eu tenho uma outra pergunta, um tema que não foi abordado na entrevista. Que foi a questão impeachment. Eu vou perguntar para os colegas. O Lula deveria, caso fosse questionado, o Lula deveria se posicionar em relação ao impeachment do atual presidente, chamado por nós aqui convencionalmente de Biruliro? Eu acho que sim. Mas ele já deu declarações que não era muito a favor, né? Será que o Lula quer deixar o Biruliro sangrar? Eu acho que essa é a grande estratégia do PT, acredito eu, né? Que seria deixar o Bolsonaro dar essa sangrada aí. O que não se verifica, assim, em toda a oposição. Tu vê vozes dissonantes, assim. O PT está fazendo essa jogada de fazer com que o Bolsonaro se queime sozinho. Só que o pessoal ali do PSB e do PDT não está acompanhando nisso, não. Pelo contrário, estão pugnando direto pelo impeachment, o PSOL também, né? Inclusive, num daqueles e-mails que a gente manda para deputados, enfim, daquelas mobilizações que têm se feito pelo impeachment, a única deputada que me respondeu aquele e-mail foi a deputada Sâmia Bonfim, né? E que tem uma postura muito pró-impeachment, muito mesmo. E assim, o que acontece? Mas então tu vê esses três partidos, PSB, PDT e PSOL, trabalhando pelo impeachment, querendo impeachment a todo custo, enquanto o PT fica naquela ali, né? Fica naquela em cima do muro. Tipo assim, de repente a gente vota nesse impeachment aí, se realmente o pessoal se animar, se sair. Caso contrário, a gente vai ficar aqui fazendo essa operação de queima Bolsonaro e já era. E o Douglas? Eu acho que o custo social e econômico é muito grande para se manter o Bolsonaro no poder ainda. Não porque ele possa dar o golpe, uma reviravolta, eu acho que a prova disso, o governo dele já está praticamente desarticulado. Eu vejo dessa maneira. A falta de apoio, até os nomes do que foram indicados lá para assumir os comandos, né, das Forças Armadas são perfis ainda que mantêm a ordem institucional, não querem ruptura pela sua formação. Então já começa por aí. Já se passou, né, já tentou se fazer aquele, eu esqueci até o nome do capitão lá, que é o líder do PSL na bancada, né? Ele tentou passar uma emenda, né, de um projeto de lei lá, para dar mais poderes ao presidente da República em relação ao controle das forças policiais, colocando como exceção o estado, no caso de pandemia, e ele só poderia acionar, né, esse estado de vigilância em relação à situação de guerra ou de conflito civil armado, né? Ele poderia só acionar essas situações. Como não teve em nenhuma das hipóteses, que eu acho que essas incitações que tivemos agora por causa do policial que foi morto mais porque o cara estava surtado mesmo, não deram certo, né? Porque desmascararam esse plano mesmo, acabou indo por água abaixo, porque ele queria criar um conflito, uma pequena, vamos dizer assim, um indício de guerra civil, né?
uma insurgência para poder acionar esse mecanismo por uma questão de insurgência, né? Mas também não deu certo. Então, ele não conseguiu, acho que e foi esvaziado agora. Então, eu vejo assim, o impeachment, para mim, em relação a criar um fato novo, em relação de recuperação, tanto do ânimo político das pessoas, até mesmo para a retomada de um projeto de crescimento, seria a melhor coisa a ser tomada. É o impeachment e tirar todo mundo. Não importa se é o Paulo Guedes, não importa se tem a Joana Agrotóxico lá no Ministério da Agricultura, não importa se o Ricardo Salles, mandar todo mundo embora. Por quê? Porque você cria um fato novo na política. Você nomeia pessoas para cumprir, para encerrar o mandato, mas pelo menos são cargos técnicos, são mais técnicos, então eles vão conduzir, vão preparar um pouco mais o terreno, para depois quem assumir possa ter condições de trabalhar. Porque até agora o orçamento não foi votado. Estamos em abril. E o orçamento desse ano, que era para ser votado em final de 2020, para esse ano, para estar vigente, não foi votado ainda. A lei de LDO. Não foi. Então, para vocês verem, criaram um orçamento paralelo, né, por causa da verba emergencial para a pandemia, e estão trabalhando sobre isso. Mas o orçamento oficial, que é um crime de responsabilidade, que ele não votar, e fora essas emendas absurdas, tirando parte tirando da parte social para cobrir obras públicas de político, aí também é demais, né? Se o TCU para dar parecer favorável é uma baita de uma sacanagem. Só dizer aqui que estou feliz nesse momento, as pessoas estão nos seguindo lá no Twitter, nós que estamos começando, engatinhando no Twitter, né? Sim. Mandar esse abraço para a galera aí. E que depois que já botei lá que nós estamos em gravação, né? E a galera já está curtindo. Isso aí, aquela curtida legal. Depois nós vamos mas eu vou falar um negócio, é difícil criar 25 fakes, administrar, é duro. Cara, não, mas, cara, pelo amor de Deus. Como é que eles conseguem, cara? Eu não tenho dinheiro para isso. Como é que eles conseguiram? Cara, o gabinete do ódio consegue, mas também tem verba federal para isso, né? Veio da banda. Mas veja, eu acredito, eu acho que o Douglas ele tocou num ponto interessante. No tocante disso aí, tá ok? E que, de fato, o governo já está entrando em pedalada, se for analisar. Sim. Que derrubou a Dilma em 2016. Sim. Crime de responsabilidade, pedalada fiscal, e além de outros crimes que ele cometeu. Eu digo uma coisa para vocês, pessoal. Acho que o Congresso brasileiro, diante do que a gente está vendo, que se vê, que Centrão, base alugada, coisa que nós estamos acompanhando mais quase 20 anos já. O Congresso brasileiro moralmente é incompetente para julgar qualquer presidente. E falo para vocês, para julgar o atual presidente, como nós convencionalmente chamando de biruliro, é só aia. Esses 300, mais de 300, quase 310 mil mortos, pelo menos a contagem seguia ali, porque ontem era 320, né? Que era 317. Ontem. Nós temos que ter responsabilidade. Claro que há pessoas que simplesmente vão lá e defecam e caminham em relação a isso, né? Para não usar os termos. Mas, que vão para a praia, que ignoram qualquer protocolo, que brigam para não usar máscara e coisa e tal, que daqui a pouco eu vou usar o termo que eu sempre falo, que o direito de ir e vir, né? Sim. Mas a responsabilidade é do governo federal. Não tomou uma medida, em nenhum momento, nem com vacina, nem com uma política de conscientização, nada. Coloque 97% dessas mortes na conta do governo. Não tem como, cara. O governo que tem como fazer, que tem estrutura para fazer, não o fez. E nem com vacina, que agora ele está tentando dar esse golpe de marketing aí, que ele sempre apoia a vacina, só que a internet não perdoa. A internet não perdoa. Aqui, nós acendemos a vela para Nossa Senhora do Print. Aqui,
Nós também, para o download dos vídeos que o senhor falou, nós também oramos aqui para o santo YouTube, que está lá para a galera guardar. Então, coloque. Então, só isso já bastaria para ele cair, porque ele foi negligente. Mas, e por isso que eu vou dar agora o ar da minha graça e vou falar. O assunto é que não foi discutido, deveria ser discutido, era impeachment. E nem o Lula e nem o Renato Azevedo. Eu acho que foi essa a única lacuna, de resto foi impecável. Gurizada, tomara que eu consiga editar vídeo com isso aqui depois, né? Mas como é que é o nome da... Não vai falar, né? Já foi. Ele falou, botou aqui uma... Peraí. Bota mais uma vez aí na imagem, né? É que ele fica invertido, né? Não tem como desinverter. Olha o nome da vacina. Não, mas aqui funciona, aqui fica invertido para ti, para nós aqui. Não, essa aqui é a vacina do presidente, meu. E nós vamos discutir a questão da sexualidade do presidente. Eu vou falar isso mais tarde. Até nós vamos esticar um pouco, porque eu acho que o caso lá da privatização da CE está causando mais estrago que o comum. E o Maurício Soldati, nessa hora, né? Eu ia falar uma coisa bem legalzinha só para ele tacar fogo no negócio, assim como é a nossa introdução. Você acha que a galera vai gostar da nossa introdução do programa? Com jeitinho vai. Eu acho que a galera vai gostar, mas... Sim, acho que sim. Vocês acham que eles vão bater palma com a nossa introdução? Não? Vai processar a gente, né, cara? Vai aparecer, vai chover intimação no... Não tem problema, nossa introdução será carinhosa. Bom, quinta série é o momento quinta série aqui. Porque é boteco, né, cara? Então boteco tem que ter quinta série. Boteco sem quinta série não é boteco. Apesar que nós não estamos bebendo hoje, né? Mas isso é uma questão de resolver. Porque nós entramos naquela lei, assim, ó. Eu só quero falar, assim, que você escutar a voz um pouco diferente do Jean, o Jean foi expulso de casa. E ele está morando no carro, e aí ele não pode... expulsou. Então, como é que é o nome da esposa lá? Vou mandar um recado, vou fazer um apelo para voltar para casa. Qual é o nome dela? Enilda, deixa o cara voltar. Era amiga dele só, não era isso que tu estava pensando, né? Brincadeiras à parte aqui. Se passa a brincadeira aqui, eu tô dormindo dentro do réu. Enilda, é só Maria do Rosário que ele sonha. Só isso. É só isso. Eu sei, né? Mas tu falou essa meu Bonfim, né? E daí eu ia falar dela também. Eu acho que uma pessoa, uma guerreira lá. Inclusive, e ela está em relacionamento sério, inclusive vai ter um filho de Glauber. E não é o Glauber Rocha, né? É o Glauber Braga. Glauber? O Glauber Braga, que é aquele baixinho guerreiro, aquele bom de briga, e chamou o Moro de juiz ladrão, rapaz. Capanga de milícia. Capanga, cara, ele tem várias assim, e chamou ele, só me processe, vamos ver. E olha, e ele tem uma frase interessante só que eu me lembro, que daí os caras falando sobre doutrinação marxista, aquela masturbação que a galera tava fazendo, né? Que nem os caras não sabem nem o que é marxismo, nem o que é doutrinação, né? Então, são duas coisas. E ele diz assim, o meu pai jogava futebol, ele diz o seguinte, né, que quando o cara é bom, a gente marca, mas quando o cara é ruim, a grama marca. Se referindo a alguns colegas de bancada dele lá. Você soube que o Bolsonaro ele quis trocar o hino do exército também, né? Eu gostaria que o senhor pronunciasse, né? Queria trocar o hino do exército. Por isso que ninguém do exército gosta dele, cara. Cara, é difícil, onde só vai achar só um milico raso.
E aquele milico raso, ele não deu aumento, e deu aumento para os outros, e que os outros agora, para quem ele deu aumento, que é o couro dele. Cara, além de tudo, é péssimo estrategista. Ele é um enxadrista, é um pombo enxadrista, ele e o Moro, né? Ele e o Moro, dois, né? Dois estrategistas. Não, eu guardei no coração aquele vídeo da Vera Magalhães falando que é a grande estratégia do Sérgio Moro. Adoro as perninhas da Vera, mas às vezes ela solta umas pérolas. É que o senhor já está num ambiente fechado para sua esposa. Nós já falamos sobre a Cataná, né? Que o rapaz é casado com a prima do Jaspion, né? E rapaz, daqui a pouco explode um laser, Cosmic Laser. Você pode ver que eles são. Ela é família de camponês, né? Porque o meu cunhado é o Jaspion. Jaspion. Momento Francisco José Espino. E só para quem não conhece o Douglas ele entrou no curso do Francisco José Espino, só tira 10, é o melhor aluno, né? Daí o discípulo, o grande pupilo de Francisco José Espino, nosso grande trocadilheiro. Verdadeiro príncipe dos trocadilhos. Eu penso que o rei é o Chico Espino, né? Então, grande abraço. Ele é Deus. Ai, cara. Pessoal, eu já tô aqui, eu não tô falando muita besteira aqui, que eu tô perto da janela, então, por exemplo, daí e se escuta lá na casa da minha sogra o que eu falo, bem, mas tô ferrado, né? Então eu tenho que manter a linha aqui. Uhum. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, assim, ó. Agora, não se falou de impeachment, mas uma vez que o Lula realmente se efetivar quanto candidato, para mim, é evidente que o Lula vai vir a candidato. É o candidato mais forte, é o cara que dentro de uma tradição política brasileira, que até o Douglas comentava antes, 30%, mas existe um público que não tem partido, que, entre aspas, não tem ideologia, acaba partindo para, digamos, para essa afeição, para, digamos, até essa questão, vou votar no candidato e não no partido. Uhum. Votar na pessoa, muito, muito bem lembrado. O Lula ele gosta de um prestígio muito grande, né? Sem trocadilhos, pelo amor de Deus. Pessoal, qual vai ser o rumo da esquerda que vocês estão pensando? Porque o Lula, claro que ele é um ícone. Ele é um ícone. Ele é um social-democrata, nem é um cara de esquerda. Ele é um social-democrata. Vamos falar sério. Mas o Lula não pode estar trancando a base da esquerda, né? Como a gente diz no futebol. O Lula é aquele cara veterano, bom de bola, mas será que ele não está trancando essa renovação da esquerda? Mas aí eu acho que eles deveriam planejar melhor e trabalhar nos nomes, né? E eu acho assim, eles teriam que mudar alguns mecanismos. E esse é o problema da transição do Partido dos Trabalhadores. É ter um candidato pós-Lula que tenha esse apelo, né? E possa reequilibrar, né? Ou ter essa vantagem, né? É um desafio. O Haddad sozinho acho que não teria, né? Porque o Lula precisou alavancar a campanha dele. Todo mundo sabe disso, é óbvio. Mas e depois? Se o Lula vai lá, daqui a 10, 15 anos, o velho vem a falecer, ou faz o mais lógico, que nem o José Mujica. Olha, não me aposentei, não vou falar mais de política. Pessoal que fique aí e que dê continuidade, né? E é isso que falta no brasileiro, essa cultura. É que o personalismo é fogo. Você vê, a figura do Bolsonaro, a figura do Lula, você está discutindo, está, de certa forma, polarizando, criando dicotomias aí, sem qualquer fundamento, assim, lógico, mas se cria, né? E essa é a dificuldade, porque nos Estados Unidos, ou qualquer outro, principalmente nos Estados Unidos, você tem lá os democratas, os republicanos, sem muito esse problema do personalismo, né? Porque se vota pela história, né? Pelo partido, pela história, pela posição que você tem de política, né? Queira ou não,
por mais absurda que seja, dependendo das posições, mas você vota por posicionamento político, não se vota pela pessoa, muitas vezes. Então, apesar que nessa última eleição teve algumas reversões, né, muito por insatisfações também, porque o próprio Partido Democrata deixou haver alguns aspectos, né, mas mesmo assim, ainda se tem uma boa base eleitoral que se vota pela ideologia que abordou, qual partido que ele vai abordar nos Estados Unidos. Aqui é meio difícil, né, cara? Pelo pluripartidarismo a gente não tem essa como definir, né? E aí acaba indo para as pessoas mesmo, pelo personalismo. Tem uma tradição, e nós conversávamos ainda. Vou falar aqui do Epicentro da Caralho, que eu só vou fazer um adendo aqui, que a nova direção do Epicentro me agrada muito. Vou mandar um abraço lá para a Shellen, que está à frente do Epicentro, que está em ótimas mãos, né? Não posso falar do que foi pós-minha saída, né? Infelizmente, né? Mas está em ótimas. Só tá ela já? Daquela. Não, só ficou ela, ficou acho que mais um ou outro, mas ela fez uma renovação interessante, mandou um grande abraço. Inclusive, ela contou com boas parcerias, mandou um abraço lá. E nós discutíamos sobre a questão do sebastianismo da política brasileira. Nós temos essa ideia do Salvador da Pátria. Uhum. Quando nós falamos aqui, claro que eu brincava sobre a questão de como não se deixar seduzir pelo Lula, que o Lula fala uma linguagem que para nós que somos relativamente acadêmicos, né, que nós temos essa formação acadêmica, e ao mesmo tempo o cidadão simples também entende o que ele fala, porque ele fala e como nós temos lá, nós todos, não adianta, essa questão da sedução pelo Lula, ela tem uma raiz sebastianista muito forte. Eu acho que talvez o termo seja justamente esse, sebastianismo, que teve um filho ou um irmão aqui na América Latina chamado caudilismo. Caudilismo. Né? Então, essa postura caudilha, ela acompanha muito na política brasileira também, em outros nomes, né? Getúlio Vargas, Leonel Brizola. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos todo esse movimento, vamos dizer assim, de pessoas extremamente carismáticas, que falavam a linguagem do povo, que eram tidos como, por exemplo, Getúlio Vargas era tido como o pai dos pobres, muitas aspas, né? E isso acabou criando certos vícios na política brasileira. Estamos muito longe, como disse o Douglas agora há pouco, nós estamos muito longe de ter aquele estamento ideológico dos Estados Unidos, onde os democratas são democratas desde criancinha e os republicanos são republicanos desde criancinha. Né? Nós estamos longe de ter um estamento ideológico desta maneira. Justamente por quê? Porque nós tivemos uma política muito mais ligada ao pessoal. E não foi só... Isso foi um fenômeno que não foi só brasileiro. Esse fenômeno, de forma geral, também aconteceu aqui nos nossos países vizinhos, aqui da América Latina, aconteceu da mesma maneira. Então, tu tem figuras, por exemplo, no Uruguai, na Argentina... Repete a informação que deu uma travadinha aqui. Onde é que travou? Travou que tu falava dos vizinhos, que aconteceu esse fenômeno também nos países vizinhos. Sim, nos países vizinhos. Então, Argentina, Uruguai, aconteceu muito isso, né, de nomes que ainda são muito lembrados por ter este apelo popular, por ter feito uma política caudilista, mesmo que essas pessoas tenham, por exemplo, elas não tenham pego cargos do poder executivo, elas tenham pego cargos do poder legislativo, vamos supor, mas mesmo assim essas pessoas são, de certa forma, lembradas. Aqui no caso do Uruguai nós temos o caso do Wilson Ferreira Aldunate, que é tido como o último grande caudilho do Uruguai, que era um cara que ia concorrer à presidência do Uruguai com a redemocratização do país, mas naquele acordo com os militares não quiseram, e no fim das contas o Partido Nacional, que era o partido do Wilson, recusou
até participar das eleições, porque o seu candidato não poderia participar. E ele tinha essa forma, por exemplo, tu vai olhar discursos do Wilson, tu vai lembrar imediatamente, remete a Leonel Brizola, aquele discurso inflamado, aquilo que apelava para a alma, para o sentimento popular, exatamente isso, né? Apelava para esse sentimento popular e tudo. Então, na verdade, essa é uma herança nossa latino-americana, né? De grandes líderes, de grandes destaques, que não chamaram tanto a atenção, talvez por um estamento ideológico, mas mais por um carisma pessoal. E a mesma coisa acontece com Lula. Tu vê que há um antipetismo, ou seja, há essa coisa, esse ranço, esse vício de que a culpa toda é do PT e não sei o quê, tal. E tu vê o Lula em margens plácidas nas pesquisas, sabe? Derrotando o Bolsonaro, assim, totalmente, né? Botando o Biruliro, sabe? No lugarzinho dele, né? Que é para baixo. Então, o que acontece? Nós temos uma divisão muito clara entre o que as pessoas consideram que o partido fez, né? Ou que o partido é acusado de fazer, e a outra coisa é essa Acabei de ler aqui, uma notícia. Gente, se vocês quiserem achar que a candidatura dos, né, em razão da sim, tô fora. o que de certa forma surpreende. Eu vou dizer assim, na atual conjuntura, com o derretimento da candidatura do Jair Bolsonaro, na verdade do governo Bolsonaro, o Lula já está no segundo turno, queira ou não, só se o Luiz Fux conseguir convencer todo mundo a mudar a decisão lá tanto da suspeição como principalmente da suspeição, porque dá nulidade total, né? Até na produção de provas, né? Vai para estaca zero. Mas é muito difícil reverter isso. Eu acho que até no dia 14 agora ele não vai conseguir reverter, certo? Porque duas pessoas importantes, eu acho que principalmente a Carmen Lúcia mudou seu voto. Eu acredito que o Fachin, no plenário, ele apesar de tirar o corpo fora na primeira vez, talvez ele mantenha o voto, né? Ele vai manter, provavelmente ele mantém a tese de que o habeas corpus estaria prejudicado, né? Por causa do julgamento da competência. Mas, questão de ordem pública, não existe prejuízo, né? Não existe questão prejudicada, né? O princípio da prejudicialidade não recai sobre questões de ordem pública. Então, ele tem que ser julgado, né? Ainda mais nulidades, né? Vinda por suspeição, né? Peraí. O Bolsonaro vai ser julgado? Não, é assim, ó. Não, é assim, porque a ideia do... O senhor não entendeu a piada. Julgando a nulidade, pensei que o nosso presidente ia ser julgado. Né? Ah, tá. Julgar uma nulidade dessa isso aí é unanimidade, né?
Ele vai ter que ir para a Holanda lá. Só meu parênteses, eu imaginei Não, o Biruliro indo para a rapidamente, Holanda. eu acho que a ideia dele, depois daquela bizarrice do Cássio Marx, que é um voto da sectarismo ali, né? Que foi uma bizarrice, vamos dizer por passagem, né? Porque aquilo ali é garantismo do meu cargo, né? Não é o garantismo constitucional. Então, eu fico assim, acredito que não. Eu acho que nem o Luiz Fux vai interferir pela gravidade da situação. Começou a fazer esse esparramo todo, mas eu acho que não vai frutificar, não vai para frente. Só vão ratificar o que foi decidido pelo Fachin. Mas vai a plenário? É isso que está dizendo? No caso, eles entraram, né? A Procuradoria entrou com recurso no plenário do STF, mas eu acho assim, a habeas corpus é decisão monocrática, não tem que levar para situação de colegiado isso aí. Não existe, é uma bizarrice, cara. A decisão de turma já é uma decisão dividida ali, já tem 5 julgadores ali, né? Então você já tem um escrutínio da situação em si. Para que vai levar para todos os ministros? Não faz sentido. Eu diria que vai ser um placar bem semelhante. Se for para o plenário, vai ser um placar bem semelhante. Eu acho que ainda o Gilmar Mendes vai dar uma cutucada no Barroso e no Fux ainda. Mas... E assim como o voto da Carmen Lúcia, muda o voto de pessoas como Rosa Weber também. Essa é a questão agora. Nesse momento, e aí, mas também assim, eu sou ruim vai ficar escancarado o quê? O conteúdo político da decisão deles, se for a plenário. Se for reverter novamente, é político. Totalmente. Aí Sacramento, olha, a Lava Jato realmente é um projeto político, porque não se levou à razão isso daí, porque nenhum jurista de sã consciência até agora contrariou essa decisão do próprio, da questão da suspeição do Moro. Até o Carvalhosa, que é o mais conservador dos juristas, ele diz que ali está sendo garantido as prerrogativas do réu. Até o Carvalhosa, gente. Botem isso na cabeça de vocês. Um dos juristas mais conservadores desse país, ele apoiou a decisão. Sim. Então, alguma coisa está errada. E quem que está errado? Né? Aí é que está. Bom, e o juridiquês é para os colegas que são do direito, né? Então, é para vocês entenderem que é uma coisa bem complicada. O juridiquês, vamos falar assim, ó, a decisão foi tomada, a questão monocrática foi uma decisão do Fachin. Agora eu não entendi o voto do Fachin. O Fachin manteve o voto, né? Não, assim, ó, vamos separar. Da incompetência, porque ele se adiantou no julgamento para quê? Para dar prejuízo na questão do habeas corpus da suspeição, certo? Ele queria fazer isso. Mas aí o Gilmar se incomodou, né? Pediu adiantamento do julgamento, adiantaram o julgamento na outra semana. Mas, assim, o voto do Fachin nesse do HC da suspensão, ele diz: há prejuízo em relação ao julgamento da questão, por quê? Porque já foi dada a nulidade por uma questão de incompetência. Ele diz isso, mas foi muito bem explanado, apesar do um pouco exaltado Gilmar Mendes, ele exclamou muito bem. As questões de ordem pública, elas são necessárias, mesmo que exista uma outra questão que prejudicou, elas são necessárias à apuração, porque se fala de nulidades absolutas, de vícios que prejudicam a matriz do processo, a raiz do processo, não é os frutos, não é a copa, é a raiz. Mata-se todo o processo nessas questões de ordem pública. Então, teve que se avaliar a questão de suspeição, porque é uma nulidade absoluta. Ela destrói até as provas que foram produzidas no processo
E se o magistrado foi o juiz da instrução criminal lá no processo, lá no inquérito policial, aquelas provas que foram colhidas também podem ser passíveis de nulidade. O que não aconteceria no caso de incompetência. Porque no caso de incompetência, o juiz que for julgado competente para julgar a causa, ele pode pegar todas aquelas provas e dizer convalido. Valida. Por quê? Porque a gente não tem legitimidade na prova, na produção de provas. Não tem. Mas agora a questão da suspeição, sim, a prova é ilegítima. Sim. O juiz é parcial. Então ele não tem legitimidade para produzir aquelas provas porque ele está conduzindo o processo para condenação. Cadê a legitimidade dele, que é a imparcialidade dele, tanto interna como externa, que ele tem que demonstrar? Cadê esse princípio? Ele demonstrando esse princípio? Não tem. Ele não pressupôs em qualquer momento daqueles atos que foram assinalados lá, dos 7 atos que foi extraído pelo ministro Gilmar Mendes, nenhum daqueles atos ali ele demonstrou imparcialidade. Bom, isso aí é uma discussão que nós vamos voltar ainda, essa questão da discussão, digamos, vocês acreditam então que é uma irreversível? Vamos fazer um resumão aqui. Moralmente irreversível. Sou da mesma opinião. Eu só para encerrar, vou fazer uma pergunta aqui, depois nós vamos fazer as nossas despedidas, né? E claro que o mais rápido possível eu quero colocar isso já no ar, lá para o pessoal do Twitter, e também falar para o pessoal do YouTube também, né? Que vai curtir conosco aqui, vai tentar e já deixa sua opinião. O Boteco Filosófico é isso aqui, essa discussão que ela começa numa... tem quinta série, tem sem vergonhense, tem cara fazendo programa no rádio no carro, né? Porque tá lá porque a esposa expulsou, o outro tá numa sala escondida para não escutar porque tá falando da perna não sei de quem. Isso é boteco, mas com muita seriedade e qualidade, esses debatedores maravilhosos. Esses debatedores maravilhosos que vocês são ótimos. Mas, bom, vocês acham, por exemplo, que essa decisão, e aí eu fiz essa pergunta, eu já tinha colocado essa pergunta uma vez em pauta, e que vou voltar rapidinho. Será que também essa tentativa agora de pegar e colocar o marreco na água quente, que eles fizeram, né, no caso do Moro, o Batoré que não usa mais toga, né, que não é mais juiz, será que também é uma tentativa de recuperar um pouco da moral perdida com os últimos anos, as últimas decisões arbitrárias e coisas que o próprio Moro também criou no Brasil, a questão da recuperação de moral do judiciário, os colegas que são do direito, você acha que também não há uma tentativa de uma nova moralização do judiciário brasileiro? Olha, acredito que tentativa há. O que eu questiono é os efeitos reais que isso vai ocasionar. Eu, particularmente, eu sou bastante pessimista em relação a esse cenário. Eu acredito que o judiciário ele já não vai conseguir reverter toda essa imagem negativa que ele próprio gerou para si, né? E isso eu vejo, até estava falando com um amigo conhecido do pessoal da bancada, aqui o Vinícius Viana, e eu justamente uma das coisas que eu estava conversando com ele era justamente essa questão, esperar que o judiciário faça alguma coisa com o atual mandatário, o atual ocupante do Alvorada, esqueçam, não vai fazer. Se vocês querem julgamento desse cara para valer, para apreciar todas as questões em que ele está burlando, no caso, os direitos humanos mais elementares, principalmente na questão de crime de genocídio, vocês vão ter que contar com o Tribunal Penal Internacional. Vocês vão ter que levar o caso até a Corte Internacional em Haia. É o único jeito. Aqui no Brasil, nada, absolutamente nada, se resolverá através desse judiciário que aí está. Não se resolverá.
Porque nós temos uma questão muito simples, nós temos vícios muito sérios do poder judiciário com o poder. Nós temos vícios de longa data, históricos. E esse processo... Agora, o que vocês acham, por exemplo, do Lula ter sido, no caso agora, o Moro ter sido declarado suspeito para dar uma livradinha na cara do Lula? Eu vou dizer livradinha porque possivelmente podem acabar implicando o Lula de novo. Por que isso aconteceu? Por uma razão muito simples. Soltaram a hiena na selva, prenderam o leão na jaula, e agora que a hiena está aloprando na selva, solta o leão da jaula para dar cabo da hiena. É o que está acontecendo. O leão, no caso, o Lula, e a hiena, o nosso biruliro aí, o ocupante da Alvorada atual, né? Que está aloprando com o país, está fazendo toda essa questão, no caso, todo esse descuidado, né, que ele está tendo em relação à pandemia. Na verdade, isso assim, chegou num determinado ponto que a estrutura oficial não podia mais suportar. Não tinha mais como suportar, não tinha mais como passar pano. Conspiraram para que ele estivesse lá, porque era o cara que podia vencer o PT e coisa e tal, tal coisa. Muito bem, puseram o cara lá. Aí, como ele fez esse monte de cagada, aí agora chamam o leão da jaula, o Lula, que no primeiro discurso consegue desbancar as atitudes de Bolsonaro. Consegue desbancar totalmente as atitudes do Biruliro. Totalmente. Então, isso é muito emblemático. Esse é o judiciário brasileiro, senhoras e senhores. É um judiciário que age por muita conveniência. Por muita conveniência. Agora soltaram o Lula porque era conveniente. Daqui a pouco vão acabar prendendo o Lula porque a conveniência vai acabar. Esse é o judiciário que nós estamos falando. Se vocês querem justiça de verdade para botar um cara como o Biruliro atrás das grades por conta do crime de genocídio, contem com Haia e não com a justiça brasileira. Ok, então, pessoal. Então, vamos encerrando por hoje. Pô, já tivemos mais de uma horinha, acho que foi muito produtivo. Falamos de Lula, falamos de vários assuntos desta entrega, dessa doação da CE por parte do governo estadual do Rio Grande do Sul. Eu não estou te ouvindo, Jean. Não, nada. Nós discutimos a questão lá. Claro que o nosso colega não veio ainda por problemas, né? Então, ficamos uma hora aqui. Queríamos ter conversado com ele. Mas eu acho que foi produtivo o nosso primeiro programa. É um projeto piloto, mas o piloto é bom. É a nível do Lewis Hamilton, do Michael Schumacher e também do Ayrton Senna, com pitadas de Manuel Fangio. Estamos aqui no momento, então, fazendo essa brincadeira no nosso piloto. Espero que todos gostem. E pode nos xingar. Xinga muito no Twitter, já diria aquele rapaz, não deu problema, eu vou xingar muito. Pode xingar, pode conversar, pode mandar sugestão de pauta, porque senão o pauta livre não dá certo, né, cara? Então, eu sou mais o seu Manfredo e sua variante, cara. Aquela variante envenenada, aquela doideira, né? Mas não dá para chamar para conversar aqui, porque ele foi picado pelo... Bom, posso dar meu tchau? Vamos nos pedir, galera. Beijo para todo mundo. Douglas. De novo. Eu vou tomar uma cerveja. Companheiro. Douglas, essa despedida. Tchau. Jean Conrad, por favor, se despeça. Então tá, gurizada. Prazerzão ter estado com vocês novamente. E eu vou despedindo aqui em nome dessa galera maravilhosa aqui, esses debatedores maravilhosos, já diria Luiz Roberto, e nós vamos ficando por aqui nesse primeiro programa. Espero que vocês gostem. E se não gostar também, se foda. Grande abraço. Vamos nessa. Tchau.